Segundo reportagem do jornal O Globo, o Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, comandado até então pelo general Gonçalves Dias, teria falsificado um relatório sobre as invasões em Brasília. O material é composto por 2 documentos da Agência Brasileira de Inteligência sobre o episódio e a comparação entre eles mostra que o GSI teria adulterado o primeiro relatório enviado ao Congresso Nacional e retirado do documento os registros de que Gonçalves Dias foi informado sobre o risco das invasões. A informação teria sido confirmada por parlamentares que tiveram acesso aos 2 documentos numa sessão secreta da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Os documentos também deverão ser encaminhados à CPMI do 8 de janeiro e prometem incendiar o colegiado. Tiago Pavinato, tá então informação importante, que foi publicada há pouco e que pode complicar ainda mais, né? Não só o Gonçalves Dias, como o próprio governo na CPMI, né, Pavê? Eu não entendo, juro, como o Gonçalves Dias não está preso numa cela contígua à do Mauro Cid. E vamos lá. E eu vou dizer aqui que ele falsificou, porque eu vou citar, é claro, a imprensa oficial, e a imprensa oficial, ela diz no site do jornal O Globo que ele falsificou, tá? A manchete é essa: ex-GSI de Lula falsificou relatório do 8/1 enviado à Comissão de Inteligência do Congresso. Porque a imprensa oficial assim o disse, eu repito, entre aspas. Tendo feito isso, o que o G. Dias fez? O G. Dias, ele cometeu o seguinte crime: 299 do Código Penal, falsidade ideológica, que é qualificada, que é omitir em documento público ou particular, no caso foi público, declaração que dele deveria constar. E é qualificada porque foi cometido por um agente que é funcionário público e se valeu do cargo para tanto. Ele também cometeu o crime de uso de documento falso. Ele também cometeu o crime de inserção de falsos dados em sistemas de informações. Veja, a imprensa oficial, em www.globo.com.br, diz que o G. Dias falsificou documentos. Ele cometeu falsidade ideológica, usou o documento falso e inseriu o dado falso em sistema oficial de informação. Os crimes pelos quais o Mauro Cid está preso. Agora, quanto o G. Dias não se pegou o celular para saber se Lula sabia de alguma coisa, porque não é possível que Lula não tivesse sabido. Vejam, senhores, como vira a história em Brasília. Deslocou-se todo um batalhão da Polícia Federal para revirar a casa de Jair Bolsonaro por conta de um mal feito do Mauro Cid, que falsificou e de fato fez com que dados falsos fossem inseridos em sistema de informação. E agora a imprensa oficial diz que o GSI falsificou com todas as letras e nem o celular do G. Dias foi pego, nem o G. Dias está preso e não foi feita nenhuma diligência no Palácio do Planalto, porque, afinal de contas, tem que se checar a residência do presidente e tem que se checar também o telefone de Lula e de Janja. Sim, o iPhone de Lula e o iPhone, se é que os telefones deles são iPhone, eles têm que ser olhados para ver se não há nenhuma troca de mensagem com o G. Dias. Os tipos penais são os mesmos, senhores. O mundo dá tantas voltas que mais uma expectativa de caçar o Bolsonaro com base em falsificação de carteiras de vacinação, que não trouxe prejuízo nem material nem moral para nenhum terceiro na sociedade brasileira. Isso anda com todo afinco, enquanto que uma falsificação de um documento de segurança nacional, a inserção falsa de informação num sistema de informação e num processo que debate a segurança nacional e a própria democracia no país, foi falsificado, mas não está acontecendo nada. Vamos ver qual é a prova da democracia. Vamos ver qual é a prova da nossa igualdade? Vamos esperar G. Dias ser preso, celular ser preso, vasculharem o endereço do Lula e desbloquearem o telefone dele e da Janja. Pois
Pois é, né, Zé? Dá para esperar alguma mudança desse quadro que narrou agora o Pavinato? A pressão vai aumentando, né? À medida que novas informações vão surgindo, a CPMI está prestes a ser instalada. Será que isso pode mudar? Será que podemos ver também punições a aliados do governo pelo episódio do 8 de janeiro, Zé? Esse episódio aí, esta constatação de fraude em relatório, isso é grave. Isso é um documento público, isso é crime, né? E há também uma certa arrogância, no sentido de que nós dominamos a informação, nós dominamos o que aconteceu. Há que se dividir esta responsabilidade. Veja bem, isso fica muito claro de que deixaram acontecer e devem ser investigados e punidos também. Ninguém pode defender, eu até hoje não encontrei ninguém que defendesse o que aconteceu no dia 1º de janeiro, no dia 8 de janeiro. Ninguém pode compactuar com atos desta natureza, de quebrar tudo, de quebrar o Supremo, quebrar o Palácio do Planalto. É verdade. Mas e essas pessoas que são pagas e muito bem pagas para defender a presidência da República, uma instituição, onde eles estavam? E mais, eu vi grupos, existem grupos aqui de responsáveis pela segurança das instituições, os grupos já estavam rodando, já estavam falando dessa possibilidade. A descida dos manifestantes ali pelo eixo monumental já indicavam que não eram os mesmos manifestantes que estavam em frente os quartéis. Essa é a realidade, todos já sabiam. A Polícia Rodoviária Federal alimentou o grupo e mandou comunicados aqui para a Secretaria dizendo que estavam vindo para Brasília uma quantidade muito grande de ônibus, vindos de várias partes do país. Essas informações coletadas e juntadas, elas servem porque o Brasília tem uma experiência, a polícia de Brasília é muito treinada e tem experiência de controle de distúrbio e tem controle de manifestações desta natureza. Já houve várias manifestações, muitas. Então o policial daqui sabe, mas é preciso comandar e é preciso chegar à informação. É muito simples pegar o Anderson Torres, tacar na cadeia, deixar lá 4 meses e sair daquela forma e pronto. É esse aqui o culpado? Não. Tem que ir atrás e punir os culpados. Fica evidente que o Palácio estava com a porta aberta, segundo o próprio Lula. Quem deixou a porta aberta para entrar e por quê? É isso que a CPI tem que investigar. A CPI tem uma vasta quantidade de um documento de imagens muito grande. Vai sim investigar e chegar a responsáveis que abriram as portas do Palácio do Planalto. Eu frequento o Palácio há muito tempo, não é tão simples assim entrar no Palácio do Planalto, não. Mesmo com credencial. Imagine um grupo tão grande assim. Diga lá, Dantas, queremos ouvi-lo também sobre essa revelação de que o ex-ministro do GSI de Lula, o general Gonçalves Dias, teria falsificado o relatório que o alertava sobre a possível invasão do Congresso. Dantas. A situação do G. Dias complica e muito. Desde quando estourou o 8 de janeiro, começou a se questionar justamente a tímida reação do GSI na proteção do Palácio do Planalto. É uma atribuição do Gabinete de Segurança Institucional zelar por todos os imóveis que são da Presidência da República. Inclusive a residência oficial, a de veraneio, todos os escritórios ligados à Presidência da República. Então o Palácio do Planalto, que é o principal deles, essa defesa, essa proteção, ela teria de ser ainda mais rigorosa, ainda mais forte. Com a facilidade que os manifestantes tiveram, né? Os vândalos que entraram, destruíram tudo, que tiveram de fazer essa invasão, ficou muito claro que algo estava errado. G. Dias ficou em silêncio, nada disse, até que surgiram as imagens. Imagens que mostravam que ele estava lá no Palácio do Planalto e que esteve interagindo de forma pacífica, tranquila com os manifestantes, inclusive indicando por onde deveriam ir e o que fazer. Presenciou, testemunhou a invasão ao gabinete presidencial. Ele esteve lá, imagens mostram que o gabinete presidencial foi invadido e que depois ele esteve lá, ajeitou um extintor, mexeu numa porta e que seus subordinados, inclusive, acompanharam
esses vândalos pegando esse extintor e usando para quebrar outras coisas dentro do edifício. Já ficou complicado. Essas imagens que deveriam ter sido fornecidas não foram fornecidas ao próprio Supremo. Imagens que tiveram o seu sigilo decretado pelo próprio GSI, pelo próprio Dias, poucos dias depois, justamente quando ele começou a ser questionado sobre essa invasão. Aí surgiram informações de que ele foi informado pela ABIN do risco de invasão, assim como a Polícia Federal o fez com o Ministério da Justiça. Havia informação de inteligência que identificou um risco de invasão. Então, as autoridades poderiam aí ter se mobilizado para garantir essa segurança. Ele negou essas informações. Saíram matérias mostrando que essas conversas, essas informações circularam, na verdade, num grupo de WhatsApp do SISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência. E aí, o Capelli, que substituiu o G. Dias lá no GSI, disse que informações que circulam em WhatsApp não devem ser consideradas desta maneira. Agora surgem relatórios. Um relatório, segundo o Globo, foi encaminhado ao Congresso. Um relatório que, antes de ser encaminhado ao Congresso, foi editado. Quer dizer que o GSI mentiu para o Congresso. Quer dizer que o GSI falsificou, que o G. Dias falsificou um documento oficial, uma comunicação oficial ao Congresso? Olha, a situação do Gonçalves Dias, do general Gonçalves Dias, amigo de longa data de Lula e que era o responsável, no dia 8, pela proteção do Palácio do Planalto. Tudo que surgiu até agora é muito mais grave, muito mais contundente por causa da materialização do que aquilo que está sendo utilizado para acusar o Anderson Torres. Então, assim, se o STF, se o ministro Alexandre de Moraes não tomar nenhuma providência em relação ao G. Dias, diante dessas novas evidências, a CPI deve convocá-lo de maneira urgente, prioritária, e considerar, inclusive, a possibilidade de prendê-lo durante o seu depoimento. Você, Mota, para fecharmos. A justiça feita em um caso não compensa a injustiça feita em outro caso. A injustiça tem que ser reparada por si mesma. Não é fazendo justiça em outro caso que a gente conserta uma injustiça que ainda está pendente. Essa notícia é muito complicada. Qual seria a razão da adulteração desse relatório? Por que retirar do relatório a informação de que o chefe do GSI tinha sido alertado várias vezes sobre a possibilidade de problemas na esplanada? Não custa lembrar que a decisão irreversível, o impulso irrefreável para a criação da CPMI de 8 de janeiro só aconteceu quando as imagens das câmeras do GSI foram vazadas. E aí se verificou que essas imagens não batiam com a versão oficial. Essa foi a primeira surpresa. Agora temos uma nova surpresa. A comprovação de que o GSI tinha sido alertado várias vezes sobre o que poderia acontecer na esplanada e de que essa informação foi escondida do Congresso. É inevitável a expectativa de que muitas novas surpresas ainda estão por vir. E quem sabe, uma dessas surpresas talvez possa significar o desmoronamento do castelo de cartas que cada dia mais parece ser a versão oficial sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro.